Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana de 14 de novembro a 20 de novembro de 2021. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Violência cresce na fronteira entre Polônia e Belarus em meio à crise migratória. Peronismo perde maioria no Senado argentino pela primeira vez em 40 anos. Covid. Áustria é primeiro país da Europa a impor novo lockdown total com temor de quinta onda. Touro de ouro da Bolsa de Valores, no centro de São Paulo, é alvo de protestos pelo segundo dia consecutivo. Mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos ultrapassam 100 mil pela primeira vez. Como é tradição no Top Atualidades, vamos dar uma olhada na nossa notícia de destaque. Violência cresce na fronteira entre Polônia e Belarus em meio à crise migratória. Essa é uma pauta bem interessante, tem um contexto histórico que nós não podemos desprezar, então eu quero começar relembrando lá os anos de 2014 e de 2015, quando a Europa vivenciou aquilo que ficou denominado como crise de refugiados. Então vamos lembrar. Na época, milhares de pessoas deixavam o norte da África, o Oriente Médio, em busca de melhores condições de vida na Europa. Não podemos deixar de resgatar o fato que países do norte da África, países do Oriente Médio, viviam conflitos internos. Muitos com guerra civil, perseguição de grupos étnicos, além de todos os problemas socioeconômicos. Então a Europa representava uma alternativa para uma melhor qualidade de vida, uma alternativa muitas vezes para a sobrevivência. E aí existiam várias rotas utilizadas por esses refugiados. Essas rotas podiam ser terrestres, e aí eu destaco a Turquia, vou pegar até a canetinha aqui. Uma rota interessante, então, terrestre pela Turquia, ingressando através da Grécia na Europa. E um outro caminho, um pouco mais arriscado, era cruzando o Mediterrâneo através de embarcações. Ok? O que a União Europeia, com o auxílio da OTAN, efetuou para controlar esse fluxo intenso de imigrantes? Na região de fronteira terrestre, a União Europeia fechou um acordo com a Turquia e a Turquia passou a segurar esse fluxo de refugiados. Uma compensação financeira foi ofertada à Turquia na época. Isso em 2016, tá? Hora e outra a Turquia dá uma quebrada nesse acordo e libera alguns refugiados. Mas no geral, a medida acabou contendo um grande número de pessoas que adentravam a Europa por essa rota terrestre. Já a rota marítima, ela tem o controle dessa região aqui, a OTAN atua fortemente, evitando esse fluxo de refugiados. Beleza? Então não é que não exista ainda a migração, não é que não exista ainda a entrada de refugiados na Europa, mas o fluxo diminuiu muito, principalmente quando comparado àquela crise de 2014 e 2015. Ok? Tá, Márcio, mas por que nós estamos falando então de violência na fronteira entre Polônia e Belarus e o que isso tem a ver com a crise migratória? Vamos lá. Seguinte, ponto interessante, agora pensando em atualidades. Contexto histórico já foi dado. 2020, da pandemia. Belarus, um país no leste europeu, um país governado pelo Alexander Lukashenko, considerado o último ditador da Europa. O que ele fez? O que Belarus fez? Simplificou ou simplesmente cancelou, tá, requisitos de vistos para 76 países. Então, vistos passaram a ser simplificados ou até mesmo cancelados para 76 países. Entre esses países estão Síria, Líbia, Iraque, Afeganistão, ou seja, local de origem de diversos refugiados lá daquela crise de 2014 e 2015. Um local em que parte da população se desloca, buscando melhor condição de vida, buscando muitas vezes condição de sobrevivência. Tá? Então não tem mais esse visto, ou ele está simplificado.
Então, Belarus passou a ser um local de atração dessa população. Não que ela queira viver em Belarus, ela quer chegar na União Europeia, outros países, chegar na Alemanha, quer chegar na França, se tudo der certo, quer chegar em outros países do bloco, países mais desenvolvidos, mais ricos. E a Belarus acaba sendo essa ponte. O fato é que a entrada na União Europeia ocorre a partir da fronteira entre Belarus e Polônia. E é ali que nós temos uma crise momentânea. Milhares de pessoas do norte da África, do Oriente Médio, tentam entrar na União Europeia através da fronteira Belarus e Polônia. Belarus é apontada como uma facilitadora para esse cruzamento de fronteira. Inclusive, ela incentiva. Olha, cruzem a fronteira ilegalmente. Essas são as acusações que pesam contra a Belarus. E aí, mais um mapinha, só para a gente contextualizar. É aqui a região do problema. Tem Polônia, Belarus e a fronteira. Então, se a população avançar a fronteira, ela ingressa na União Europeia e aí pode se deslocar para outros países. Então, o problema, a grande discussão está aqui. Bom, Polônia, OTAN, União Europeia afirmam que Belarus está fazendo isso de forma orquestrada, que Belarus quer agravar o problema. Começou uma tensão geopolítica. Belarus, por sua vez, ameaçou cortar o suprimento de gás para a União Europeia. Parte do gás utilizado na União Europeia passa pelo território de Belarus. Vem da Rússia, passa por Belarus e chega à União Europeia. Ameaçou cortar o gás. Então, nós temos aí uma tensão geopolítica. É importante enfatizar que no início dessa crise imigratória, Polônia e Belarus, Polônia tinha deixado as fronteiras abertas, não estava fazendo um controle rígido. Como o fluxo foi intenso, arame farpado, controle rígido de fronteira foi imposto. Daí começa essa crise, então, entre os dois países. Belarus é aliada da Rússia, é importante enfatizar isso. Hora e outra nós temos conflitos entre Rússia e países da União Europeia. E aí algumas manchetes da semana para a gente entender todo o contexto. A violência aumentou. Olha essa manchete. Polônia usa canhões de água contra imigrantes na fronteira com a Belarus. E aí, líder da Belarus admite ter facilitado a entrada de imigrantes na União Europeia, alimentando crise no bloco. União Europeia aplicará novas sanções à Belarus e companhias aéreas por essa crise na fronteira. Beleza, pessoal? Então, esse é um pouquinho do contexto do que está acontecendo na fronteira entre Polônia e Belarus. É um belo tema para provas de atualidades. Eu volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago uma questão que envolve política internacional, especificamente a Argentina. América do Sul, América Latina, a gente precisa ter um cuidado redobrado, porque as bancas adoram cobrar fatos sobre a América Latina em provas de atualidades. Então, peronismo perde maioria no Senado argentino pela primeira vez em 40 anos. Quais são os pontos de destaque? Vou pegar minha canetinha aqui. A Argentina realizou eleições legislativas, escolha de deputados, a escolha de senadores. Beleza, Márcio, mas acha que isso pode cair na prova? O que tem de representativo nisso? Um fato muito valioso. O peronismo, quando eu falo em peronismo, pessoal, não entendam como um partido, mas sim um movimento político, um movimento socioeconômico, né? O peronismo é muito complexo. Ele foi fundado, ele foi criado nos anos 40, a partir do pensamento do Juan Domingo Perón, que foi presidente da Argentina em 3 oportunidades. E ele é um movimento populista, é um movimento nacionalista, ele atua fortemente em medidas trabalhistas, em reformas sociais. Ele tem muita semelhança com aquilo que é chamado no Brasil de getulismo. Então, faça um paralelo entre as práticas
do peronismo e as práticas adotadas pelo governo Getúlio Vargas, tá? É extremamente complexo. Tem gente que vai dizer o seguinte: olha, o peronismo é de esquerda. Outros vão dizer o seguinte: olha, o peronismo beira com o fascismo. Então, é um movimento complexo. Nós já tivemos no peronismo presidentes de esquerda e presidentes liberais, como Carlos Menem, por exemplo. Tá? Então, é mais complexo do que simplesmente reduzir a uma única ideologia o peronismo. Vamos voltar pensando em prova de atualidades. Como que a gente responde o que a prova pode te perguntar? Qual foi a grande característica desta eleição legislativa de 2021? Pela primeira vez, tá? Em quase 40 anos, em praticamente 40 anos, o peronismo perdeu maioria no Senado. Manteve na Câmara, mas perdeu maioria no Senado. Isso é uma derrota para a coalizão do presidente Alberto Fernandes. Então, este é o fato que você tem que ficar de olho. Eleição legislativa na Argentina, derrota do peronismo, a primeira vez no Senado em 40 anos. É uma derrota também do presidente Alberto Fernandes. O resultado na Câmara foi satisfatório, mas no Senado preocupa. Beleza? O tema tem relação com eleições internacionais, com peronismo. Sugestão de leitura: governo Fernandes perde maioria no Senado nas eleições legislativas da Argentina. Segundo fato: Europa, pandemia, Covid. Áustria é primeiro país da Europa a impor novo lockdown total com temor de quinta onda. Então vamos lá. É observado no noticiário que, hora e outra, países da Europa alertam sobre o crescimento de casos de Covid. Olha, o Reino Unido está dizendo que os casos aumentaram. A Itália está preocupada. Portugal está monitorando. Então, a gente tem observado isto no noticiário. A Áustria possui uma das menores taxas de vacinação da Europa. 65% da população austríaca está totalmente vacinada. Então você tem aí 35% sem essa vacina. Num primeiro momento, o governo austríaco determinou um lockdown total para pessoas não vacinadas. Elas tiveram então uma restrição de circulação. Isso foi imposto provisoriamente no primeiro momento na Áustria. Num segundo momento, com temor de quinta onda, a Áustria impôs um lockdown total. Tá? Então, o que a prova pode te perguntar? Primeiro país da Europa, agora, finalzinho de 2021, a impor um lockdown total. Áustria. Pensa o seguinte: primeiro, você vai pensar em países na... Lembra do alfabeto? O alfabeto vai de A a Z. A primeira letra do alfabeto é A. A Áustria começa com A. É um jeito de você tentar lembrar que a Áustria foi o primeiro país da Europa a impor um novo lockdown no final de 2021, quando parte do mundo já acha que a pandemia pode estar no seu fim. Beleza? Europa vivenciou no último final de semana conflitos em alguns países. Protestos na Holanda, protestos na França contra o passaporte da vacina. Então, há uma resistência de alguns grupos na Europa contra a obrigatoriedade da vacina, contra a obrigatoriedade desse passaporte para adentrar em locais públicos. Então, a discussão sobre pandemia na Europa ganha uma nova fase. E essa fase é mais ou menos o seguinte: o que fazer ou como gerir parte da população que não quer se vacinar. A Áustria promete restrições mais intensas a partir de fevereiro de 2022. Diz que vai ter uma exigência legal para vacinação. Então a gente precisa ficar de olho. Por enquanto, lembra que a Áustria foi o primeiro país da Europa a impor um novo lockdown. O tema tem relação com Covid, com pandemia. Sugestão de leitura: Holanda tem protesto violento contra lockdown e passaporte da vacina. Agora eu vou falar um pouquinho do Brasil, falar de economia, de sociedade. Touro de Ouro, da Bolsa de Valores, no centro de São Paulo, é alvo de protestos pelo segundo dia consecutivo. O que aconteceu? Então, nós temos a Bolsa de Valores São Paulo, a B3. E aí ela resolveu colocar uma escultura próxima à sua sede. Então criou uma escultura
chamada de touro de ouro. É um touro de ouro, touro dourado, esse aqui, galera. Então, uma escultura. Bom, essa escultura, ela é inspirada no touro de Wall Street. Então, o touro dos investidores, do mercado financeiro americano. Segundo aí, quem vivencia o meio, esse touro representa o otimismo, a força dos investidores no mercado financeiro. E tudo isso gerou uma certa polêmica. Por que uma polêmica? São de algumas contradições socioeconômicas que vivenciamos. Para você ter uma ideia, o Brasil vive hoje elevadas taxas de desemprego, nós temos uma inflação crescente, parte da população passando fome, comendo ossos. Em meio a todo este cenário, nós tivemos recordes na B3. Ela chegou a acumular 8 altas consecutivas. A maior série de ganhos desde 2018. Então, não é uma contradição, não estou falando quem está certo, quem está... Uma contradição socioeconômica, enquanto parte da população está desempregada, pagando preços elevadíssimos em utensílios básicos, passando fome, nós temos a Bolsa de Valores registrando recordes. E aí um touro de ouro é lançado, uma escultura para homenagear esse otimismo, essa força dos investidores. Isso foi alvo de protestos na frente, na sede da B3. Beleza, pessoal? O tema tem relação com economia, com desigualdade social. Sugestão de leitura, touro dourado da B3. Qual o significado do animal e qual o motivo da polêmica? Bom, e aí eu vou para a última notícia da semana, vou falar um pouquinho dos Estados Unidos. Um problema também que está associado à saúde pública. Mortes por overdose de drogas nos Estados Unidos ultrapassam 100 mil pela primeira vez. Então, se você pegar o acumulado de 12 meses, entre abril de 2020 e abril de 2021, os Estados Unidos registraram mais de 100 mil mortes por overdose de droga. É um número elevadíssimo, é um número recorde, é uma alta de 28% em relação ao período anterior, e ela está muito associada ao consumo de opiáceos, tá? Eles chamam medicamentos opiáceos. São vários medicamentos para reduzir a dor. Por exemplo, a morfina se enquadra em um opiáceo. E ocorreu durante a pandemia um consumo elevadíssimo desse tipo de droga, tá? Ela reduz a dor e a pessoa vai se acomodando, vamos dizer o seguinte, vai se acostumando com aquele medicamento, começa a ingerir, a consumir cada vez mais, se torna um dependente dele e aí o resultado é esse. Nós temos aí mortes por overdose. Então, consumo elevadíssimo nos Estados Unidos. Esse debate já vem sendo aí constante no noticiário nos últimos 5 anos, pelo menos. E agora um número aí avassalador, 100 mil mortes. Já ultrapassa nos Estados Unidos as mortes por armas, por acidentes de trânsito. Então, mortes de overdose nos Estados Unidos por overdose, associada principalmente ao consumo de opiáceos, ultrapassa mortes no trânsito e mortes por armas de fogo. O tema tem relação com drogas, com saúde pública, sugestão de leitura. Estados Unidos registram recorde de mortes por overdose durante a pandemia. Olha que questão boa para atualidades. Vem lá o enunciado. O país registrou recorde de mortes por overdose de droga. E aí perguntam qual país. Aí vão dar na alternativa, olha como ela vai querer te iludir. Coloca lá nas alternativas. Colômbia, aí você vincula muito tráfico de droga com Colômbia, tá? Coloca algum país lá do Oriente Médio, e você fala, opa, será que é algum país que está com conflito lá, que as pessoas estão consumindo muita droga? Será que é a Colômbia a grande produtora de droga? Não, os Estados Unidos, tá? Estados Unidos recordista no consumo de drogas, de overdose causada por drogas no último ano. Acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso. Volto daqui a pouco com o desafio da semana. Pessoal, dando continuidade ao Top Atualidades, eu trago o nosso desafio da semana. Uma questão elaborada pelo professor, um fato ocorrido na última semana, no dia 11/11 de 2021. Vamos para o enunciado?
Um autorretrato da artista que exibe seu marido foi vendido em um leilão na terça-feira por 34,9 milhões de dólares. O maior valor já pago por uma pintura de uma artista latino-americana. Então, olha, uma questão de arte. Quem prestou o TJ lembra daquela questão do Pablo Picasso. A gente precisa ficar de olho nesses temas. Então, primeiro ponto do enunciado. É um autorretrato. Um autorretrato. O que aconteceu com esse autorretrato? Foi vendido. Maior valor já pago por uma pintura de artista latino-americana. Beleza? Aí vamos ver o que a questão espera de você. A notícia faz referência ao quadro da artista, quer saber então o nome da artista. Então, qual artista latino-americana elaborou esse autorretrato, que é o mais caro, a pintura mais cara até hoje de uma artista latino-americana? Você tem que ter visto a notícia para responder essa questão, né? Difícil sem ver a notícia. Mas se você domina um pouquinho aí a arte, quem era a característica? Qual dessas pintoras tinham como características trabalhar com autorretrato? Poderia ser um caminho para ajudar. Mas, lógico, a melhor forma é ter visto o fato. Alternativa A, mexicana Frida Kahlo, a brasileira Tarsila do Amaral, a chilena Aurélia de Souza, a brasileira Anita Malfatti ou a argentina Marta Minujín? O que você marcou? A, B, C, D ou E? Alternativa correta, alternativa A, Frida Kahlo. A mexicana Frida Kahlo teve uma pintura leiloada, é um recorde de 34,9 milhões de dólares. Ela se destacou muito pela produção de autorretratos, tá? A Frida Kahlo, na juventude, sofreu um acidente, ficou muito tempo acamada e acabou desenvolvendo enormes habilidades na área da pintura. Ela também tem uma atuação política muito forte, ela é muito reconhecida por essa sua atuação política no México, defesa de causas indígenas, defesa das causas das mulheres. Então é considerada para muitos um grande ícone, aí, uma grande personalidade feminina. Beleza? Pessoal, agradeço vocês pela companhia e aguardo vocês na próxima semana para mais um Top Atualidades. Um abraço, pessoal! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!